FC マバリの金井が行かないとアーカイブ版スタートです。皆さんこんばんは。 FC マバリの金井が行かないとパーソナリティの金井隆一です。この番組は今治市本拠地 FC マバリの金井が楽しく選手やスタッフその他ゲストをお迎えしてお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は、立川選手と大森選手に出ていただきました。2人の仲の良さと、2人のプライベートな話から、立川選手の猫ちゃんの話を大森選手がすごく可愛がってるみたいな話までプライベートな話、そして、試合、サッカーにまつわる話をしてくれました。前回の放送を聞かれてない方は FC 今治 YouTube チャンネルからご視聴ください。さて今回もゲストに選手をお招きして放送していきます。本日のゲスト、背番号10番マルクス・ビニシウス選手お願いします。で、通訳のリー君お願いします。お願いします。リー君の入ってんのかなこれ。ギリギリ入ってる。リー君はほんま何回目っていうぐらいですけどね。そうですね。今年も10回ぐらい出てるかな。10回です。10回ぐらいですね。Décima vez. 10? ナンバーワン。Não. O que é? 7 vezes? Esse ano? 6, né? Todos? Não, comigo 7. Não, é 5 estrangeiros, comigo 6. Eu vim 2 vezes. 外国人5人いるから、でビニ2回目で。2回ですね。6回目です。そう。ナンバーワン。再生の。ごめんなさい。いえいえ。今日はもうビニシーズン残りアウェー1試合ありますけれども、これが終わるともうシーズン終わるともう謝恩会やって、シーズンフィニッシュということで、最後にビニに出てもらってキャプテンとして出てもらっていろいろなお話を聞きたいなと思って今日はビニを呼んでますと。まずは残り千葉戦ありますけれども、チームとして残り1試合、そしてここまでの37試合、そして残り1試合に向けてと、今シーズンどんな感じだったか。Resumindo como que foi a temporada, essa temporada, esses 37 jogos, falta mais um ainda, né? Como que foi pra você? Cara, foi uma temporada incrível. Creio que pelo clube ter sido a primeira vez, pra mim também, foi a primeira vez de estar jogando aqui na D2, né? Então, todos nós se esforçamos o máximo no dia a dia, nos jogos, então não deixamos passar despercebido em nenhum momento. Eu creio que nos jogos, passou alguns que nos detalhes a gente acabou sofrendo gols e acabamos perdendo. Isso acabou a gente não conseguindo subir no playoff, né? Mas creio que foi uma grande temporada, todos lutaram, se esforçaram. Todos estão de parabéns. Falta um jogo ainda para poder fechar a temporada. Eu não vou poder estar, mas que meu companheiro vai estar lá para poder se dedicar, entregar o máximo para tentar finalizar com vitória. 本当にすごいシーズンだったなって思いますし、でクラブにとっても自分にとっても J2 1年目でやってみて、で本当にもう普段の練習から試合でもみんな一生懸命やりましたし、で隙はなかったと思うんですけど、試合のその細かいところで失点したりとかはあったんですけど本当にみんな全力尽くしてやりましたし、で自分はこうやってやってみて本当にすごい本当に簡単にまとめるとすごいシーズンだったと思いますし、であと1試合残ってるんですけど、残念ながら自分は出れないけど、自分のチームメイトたちがしっかりとやってくれると思うので、最後までやりたいなって思ってます。今年ね、昇格目指してシーズン初めもビにいろいろ出てもらって、そのために髪伸ばしてた。最後なんだっけ、コーンローするために俺ずっと髪伸ばして色変えてます。コーンローやるつもりで髪伸ばしてるんで、今年もうなくなって切ろうかなと。もう1年伸ばしたらいいじゃないですか。Lembra que você participou na rádio e tinha falado que se a gente subir ele ia fazer a dread? Aí ela também. Ele deixou o cabelo crescer desde essa época. Aí ela também. Mas dá até abaixou ele, né? Não segue te até. もう一回パーマ当てようかなだから。Ele vai fazer permanente de novo. É como não vai subir, né? Agora só ano que vem. 来年今度お願いします。このままね。そうやんな。残り1試合ビニが出れないけれども、36試合。もう水戸戦途中のホーム水戸戦以外はもうほぼほぼっていうか試合出てて、で得点も17得点で。
もう B にとっては昇格と得点を狙ってたと思うんですけど、まあ昇格の話は今してくれたけど、得点王とか狙ってた？Foi 36 jogos, né, que você jogou, e a maioria jogou 90 minutos, né? 17 gols. Você acabou de falar também sobre a temporada esse ano e sobre artilharia. Você estava brigando, né, para ser artilheiro, né? Não queria ser suspenso agora, estava na briga, estava perto de conseguir chegar, então com essa suspensão creio que para mim já acabou a temporada, mas tem meus companheiros que vai estar lutando ainda, vai estar torcendo por eles, mas eu queria, o objetivo também esse ano era ser artilheiro novamente, queria buscar passar a meta que eu fiz ano passado, que foi 19, então felizmente foi 17, pude fazer bastante gol para ajudar a equipe, mas a artilharia esse ano não vou conseguir. そうですね、出場停止は、なりたくてなったわけじゃないし、残念ですけど、チームメイトたちが最後の試合やってくれるのは分かってるんですけど、もちろん自分は、得点を狙ってたし、で去年の19ゴールを超えたかったし、得点王とも差が本当に少なくて、狙えてた中でのことなので、残念ではなくて本当に17ゴールも決めれて、でこういったチームに貢献できたことはすごくいいかなと思ってます。B がカードもらった時、スタンド、ベンチ、チームメイト、いろんな人、スタンドにピッチにいる人、スタンドにいる人全員出場停止やんと、得点王無理やったやんみたいな、多分結構2人、本人が一番辛いと思うけど、そんな思いでみたいな声がなんか響き渡ったのがすごい印象的でした。Que marcou ele naquele momento que você tomou o cartão amarelo, foi no banco, foi o estádio inteiro, todo mundo pensou, tipo, gritou, né, falou, tipo, você não vai poder jogar o último jogo, não vai poder ser artilheiro, sabe? Isso que marcou assim naquele momento para ele, né? Ele ficou bem assustado com o pessoal, né, ter reagido dessa forma, né? Eu creio que todo mundo já sabia, né, que eu estava pendurado também. E ali no momento, pra mim não foi falta, que todos também do estádio viu que o juiz deu o cartão amarelo pra mim, que eu não merecia naquele momento, mas infelizmente aconteceu. Não tem mais o que fazer, agora é próximo ano. そうですね、リーチだったし、で正直に言うと自分の中ではファウルではなかったし、多分誰が見ても多分そうだと思うし、残念ながらレフェリーがイエロー出して出場停止になったんですけど、また来年頑張りたいと思います。去年と今年やったらその B とかチームへの期待みたいなんて上回ってるように感じました？ファンサポーターから。Você sentiu a diferença com o ano passado e esse ano, tipo, a expectativa dos torcedores e nós? Creio que sim, cada ano desde que eu cheguei, os torcedores foram aumentando, foram vindo mais pessoas para poder torcer pela gente. Depois que teve o Satoyama estádio também, com mais capacidade, com tudo, ficou mais compacto, mais torcedores apaixonados também, acreditando que a gente poderia subir para J1, então com isso a atmosfera era diferente esse ano. そうですね、自分が今治に来た1年目からも本当に毎年サポーターも増えていって、で里山スタジアムができて、とてもなんかコンパクトになった感じがして、で本当にいつもお客さんが増えて、でそれこそ自分たちが J1 昇格とか、プレーオフ狙えてたので、多分それで周りのファンやサポーターはすごく期待してたんじゃないかなと思います。J3 と J2 やったらレベルはどうでした？なんか全然違う？E o nível da terceira para a segunda do jogo? No jogo, acho que a segunda é sobre qualidade, em termos de qualidade técnica, é muito acima, creio, porque tem muitos times que desceu da primeira divisão, times que estavam na primeira divisão e não conseguiu subir e permaneceu. Então, com isso, o futebol, os jogadores também de nível técnico aumentou bastante. Com isso, o futebol fluiu mais, né? Então, acho que em termos disso foi muito bom. そうですね、やっぱ J3 と比べると J2 の方がクオリティが高くて、その J1 から落ちてきたチームだったり、いつも J1 を狙っている上位のチームとか、
でチームもそうですし選手もクオリティの高い選手がいるので、でやっぱり J3 と比べると J2 の方がもっとサッカーらしい感じができたんじゃないかなと思います。なるほど。でもそんな中でも去年19点、今年17点、この能力的にやっぱり誰もがこう注意するというか、警戒する選手やったなっていうのは J2 でもそう感じたんやけど、個人的にはどうですか？でもそんなレベル差ないのかなと、ないというのは B 自身は通用するものすごかったかなと思ってるんやけど、どうですか？その通用した部分と難しかった部分、個人的に。Tipo, no ano passado você fez 19 gols, esse ano 17, e é um jogador assim que todos os times ficam mais atento, né, com você. Você sente alguma diferença assim, tipo, a forma deles com você durante o jogo? Cara, eu acho que desde ano passado também era muito difícil, né, para mim jogar dentro do campo, porque eles sempre vêm para me marcar muito forte. E agora que subimos de nível, os jogadores também foram ficando mais fortes, mais experientes, e com isso eu tinha um pouco de dificuldade ainda, quando eu tinha 2 ou 3 jogadores me marcando, ou me fazendo a falta por trás, e isso às vezes prejudicava meu jogo, entendeu? Eu acho que foi mais isso, né, em termos dos adversários me estudar também, sabe? そうですね、J3 もすごく難しくて、で本当に強く、マークしたりとか、厳しくマークしたりとかあったんですけど、やっぱ J2 になるとさっきも言ったようにクオリティが出てくるので、やっぱりその個人の選手、相手選手のクオリティも高いですし、分析も変わってくるので、やっぱ最初の時は、まあ 2,3 人にマークされてもちょっとまだ、なんだろう、厳しさを感じてた時はありました。なるほどね。ちょっと質問がねめちゃめちゃ来てるから、ちょっと質問を沿って見に聞いていきたいなと思ってます。で、じゃあ一発目、あーちゃんさんからいこうかな。大活躍のビン選手ですが、印象に残ってる試合、なんか一つ挙げるとしたらこの試合になります。Qual o jogo que mais te marcou? Cara, teve uns 2 ou 3 jogos que me marcou, mas o mais que me marcou foi quando eu completei contra o Sendai, que eu fiz meus 50 gols. Foi muito emocionante e marcante pra mim, que eu nunca cheguei a marcar 50 gols pelo clube, então marcar pelo FC Imabari 50 gols foi muito especial. Como você tinha me perguntado também uma vez, pra mim esse é o jogo mais marcante, que eu consegui marcar 50 gols. E acabei fazendo mais um, né? 51, né? Mas 50 gols. Que foi muito marcante para mim, que a gente ganhou também. そうですね、2、3試合ぐらいあるんですけど、けどやっぱり自分が通算50ゴール決めた仙台戦、ホームの仙台戦で、自分の本当に今までで初めてだし、一つのクラブで50ゴール決めるのも、すごいよな。まあ50、もう1点決めて51だったんですけど、けど本当に50ゴールも決めて、自分の中でも本当に印象残ったし、感動して、あとチームが勝ったので、すごく印象に残ってます。そうなんだね。4年でしょ？ 4 年で50ゴールでしょ。すごいね。450 gols no Japão。なるほどな。ありがとうございます。じゃあ、逆にさ、その得点の印象の得点というか仙台戦が一番印象に残ってる、なんかこのスタジアム良かったなみたいなのある？そのここのアシスタント以外で。Mas Away de. Tem algum estádio que te marcou? Fora o nosso, né? Cara, tipo, eu tenho bastante. Pra mim o estádio do Sapporo foi muito bonito. Sapporo. Nunca tinha visto. Tipo, fechado ainda. Tipo, incrível, a torcida também, tipo, barulho, com tudo, né? Porque é fechado o eco. Eu acho que de lá foi um dos estádios mais bonitos que eu fui esse ano. 今年は多分札幌です。札幌。ドーム初めてでしたし、で本当にまあ相手の応援だったりとか、声とか、本当にすごく綺麗だったなって思いますね。ドームでプレーしたことないんだけど、ドームってやりやすい、やりにくいとかなんかある？ Estádio assim fechado é bom ou é ruim para jogar? Não, depende. Lá tava muito quente. めっちゃ暑かったです。Lá tava muito quente. Porque acho que ligaram o ar por causa do frio, não sei. Tava muito quente lá. Tava muito abafado, parecia que era sol lá dentro. Tava muito quente lá. Foi
湿度高かったかなじゃあな。太陽の暑さとはまたちょっと違った感じってことで É し um ょ。 calor diferente do sol, né? sim. あ Tem あ、なる que ほど descartar ね。 isso. けどやっぱ印象に残ってるのはやっぱり応援とかがやっぱすごかったね。 A torcida, assim, que te marcou bastante nesse jogo. Pô, tipo, a torcida também foi surreal. Isso que, tipo, não tava lotado o estádio, né? O Sapporo. No Sapporo não estava lotado. E a torcida, tipo, não sei se é por causa da estar fechado, o barulho era muito alto. そうですね、札幌のサポーターもその満員ではなかったんですけど、ドームなのかわかんないですけど、でも声がすごいですね。 Do Júbilo também, do Omiya também, a torcida faz bastante barulho. 大宮も Do Tiba, só que aqui é pequeno, né? Agora que a gente vai jogar lá, que a 千 gente 葉 não... もすごかったですね。うちでやったうちでやった時時ね。次その次節最終戦、千葉もだってほぼ完売に近いぐらい千葉戦アウェーもあそこ何大人入る2万人1万5千とかかな多分それぐらい Tá, vendeu quase tudo. É, Quase exato, esgotado, tá né? lotado. Quase 15 mil ali. No caso do acesso, né? De briga pra subir direto agora, né? あと昇格もかかってますね。そう一度昇格。そういうのもあるから、優勝も可能性ある。そうか Tem pra ser campeão também. É, ele tá na briga. Se os dois perderem, eles ganhar, ele é campeão. Pô, sugoi. すごいよね Quer ir? Deixa eu ir. 太鼓 Vai lá. Tá lá na torcida. Inabari. 太鼓じゃあちょっと続いてラジオネームゆいたんさんからビー選手お疲れ様ですと残り1試合、得点王になれる可能性を残して最終に出れないのはとても残念ですが今シーズンキャプテンとしてチームをまとめてどうでしたかという質問ですけどキャプテンとしてどうでした Como foi ser capitão esse ano? Cara, não é fácil, é difícil. É uma pressão que você tem que ter todos os jogos, uma responsabilidade dentro de campo, fora de campo também no dia a dia. Então, com isso, é uma pressão que é diferente para quem é capitão. Quem é capitão que sabe como é que é. Então, creio que não foi fácil para mim. Muitos momentos difíceis que a gente passou também no campeonato, de não vencer. Isso eu sempre procurava o que eu poderia fazer para melhorar, para poder passar para meus companheiros o que a gente pode fazer. E com isso a gente vai pensando, a cabeça vai ficando a mil quando chega dentro do jogo também. Então, não é fácil, mas creio que eu fiz um grande papel. Creio que consegui liderar toda a equipe esse ano, podendo ajudar, né, não com os gols, mas com marcação também, com tudo. Então, creio que foi uma experiência muito boa. キャプテンとしては本当に難しかったです、やっぱりプレッシャーもあるし、責任感もあるし、でその中でも本当に調子悪い時があったので、ね、自分にできることだったり、チームメイトに伝えれることとか、本当にキャプテンとしては本当に、難しい役割だったんですけど、自分の中では、なんとか、ポジティブにやりきったんじゃないかなっていうふうにまとめれたんじゃないかなって思います。確かになんかその熱さとか背中で引っ張るみたいなのは、僕らもそうやしファンサポーターにもなんかすごい伝わるものあったからそれはなんかすごい印象的だったけどなんかいろいろキャプテンとしてのこと書かれてて、浜ちゃんさんからも試合前のロッカールームの B の言葉はとても心に響きましたとなんか他にもそういう話があってともちゃんさんからもその B のロッカールームのコメントがいつも印象に残ってますとなんかあらかじめ何か話そうと考えてるんですかみたいなコメントもあるけど、その辺はどうですか O pessoal também, tipo, como eles filmam, né, durante o jogo no vestiário, né, aí eles vê também nos vídeos quando você tá antes do jogo, né, no grito de guerra, o pessoal fala, elogiou bastante, né, as palavras que você fala. Você pensa antes do jogo o que você vai falar na hora? Depende, tem vezes que eu penso para falar. Quando às vezes eu estou ansioso ou estou um pouco nervoso, eu acabo pensando o que eu vou falar, ou às vezes quando eu tenho o meu livro, eu leio, ou quando eu vejo alguma coisa na internet que acaba, que eu vejo que fala que influencia o nosso dia. Eu falo, caraca, isso aqui pode servir para uma motivação para amanhã, para nossa equipe, se motivar, e às vezes eu chego e falo. Entendeu? O que eles falaram ali, igual da menininha que eu falei, entendeu? Que caiu e não desistiu, levantou. Então, com isso, eu passo meus companheiros também, entendeu? Para poder motivar o máximo que eu posso. Mas tem vezes também que é na hora ali, que eu chego, penso, vejo como é que tá o clima, entendeu? O que eu posso falar para ajudar e eu acabo falando.
いろいろあるんですけどその時に考えてそうやって雰囲気を見て言わないといけないことをその場で言ったりとかもありますし、中にも、いつも本とか、ネットとかで見たそういうモチベーションになることとかがあると、こういうのを使えるかなと思って、そうやってみんなに伝えたりとか、っていうのは本当にその時によりますね。めっちゃ勉強してるやん。Você estuda direitinho? Tem vezes que eu estudo. たまに。すごい。でもその思い、熱さみたいなの伝わるよね。E mesmo assim você consegue transmitir nesse calor assim. Creio que já é de mim, né? Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu tô calmo, mas é sempre positivamente, né? 多分自分の性格からだと思いますね。たまにそのイライラしてる時もあれば落ち着いてる時もあるし、それが伝わるんじゃないかなって。その辺の通訳する時とか難しい。熱量を乗せるとか。リーグのがほんまもう普通な感じの時にビンをバーンって言ったらそれにこう一気に100にせなあかんわけよ。そうですそうです。はい。その辺はどうですか。Ele perguntou tipo para traduzir como que é, né? Se eu consigo traduzir na mesma intenção. そうですね。まあ僕やっぱビニと長いので4年目なので。だいたい話すこと分かるので、これ言ったらこれが来るとか、で絶対ビニの性格も人間性も分かるから、絶対これについて言うだろうなっていうのはもうちょっと想像つくので、だからビニが言った熱量でそれに合わせて言ってるだけです。なるほどね。Já sei que ele falou. 分かります。何て言ったか。その中でその芋勝さんからは。ビニとリー君とのその信頼感とか愛情いっぱいのその家族のような絆みたいなのがなんか出会った時からそんなものがすごい印象的だから、っていうのコメントあるから、それに繋がってんのかなと思うけど、なんか2人の、4年一緒にやっててなんか新たなエピソードみたいなのができましたかみたいな、それあったら教えてくださいみたいな。Perguntaram que tipo a gente já tá 4 anos junto. E pela nossa relação como igual família assim, né, que nós tem, mas mesmo passando 4 anos ainda tem uma história nova para contar que nós dois passou junto. Acho que sempre tem. Cada dia é uma história, cada dia é um livro. Cada dia é uma página. One page みたいな。ある。明日これアクシデントみたいないっぱいある。でも本当に馬鹿げたことばかりです。só bobeira, né? Vídeo engraçado, 面白い動画見たり。Um torce contra um time, cada um time zoou o outro ali no time. そう。ビニだとブラジルフラメンゴっていうチームを応援してて、リオデジャネイロの。で僕はサンパウロのパルメイラスっていうチームを応援してて、でここ数年本当にフラメンゴとパルメイラスがずっと上位対決してて1位に争ってて。でその年は違うけど、年っていうかその州は違うけど、本当にすごいライバル感が強くなって、でこっちもありますライバル感は。やっぱりな応援してるチーム惜しいチームがあるからね、すごい違うからね。なるほどな。ホテルとか遠征行った時もずっと一緒におるの？結構一人の時間が多い。Quando a gente viaja, você fica mais sozinho ou a gente sempre tá junto também? Não, a gente sempre tá junto, só quando vai dormir. 寝る時だけ。寝る時だけ一緒。寝る時だけ。Vai dormir vai junto. Boa noite. Vou cobrir ele e sai. もう深けてくる。優しいな。寝る時以外は結構基本一緒に。そうですね。一緒にサッカー見たりとかも。そうですね。Jogo fora também no hotel, né? A gente janta. Janta, fica lá na resenha, vai no combine. Aí a gente senta e volta, fica conversando ali mais um pouco. 座って話して。どっちかの部屋に集まるの？とかフロントとかケア行ったりとか。そうか。みんな集まるの？そのブラジル人の選手みたいな集まって。Todos brasileiros, né? Fica todo mundo junto. 常に一緒。コーヒー飲みながら。本当に移動中も常にもう本当に。Às vezes todo mundo da janta, fica só lá na janta mesmo. たまにそのご飯食べ終わって、でその選手とかみんなはけてって、で結局残るのブラジル人だけどよくあります。みんな喋ってんねや。そうです。なるほどね。バスもみんな近いの？バスもみんな隣同士。本当はなんか日本人だったら2席を1人で座るんですけど、外国人はもうみんな
せやろもう本当に隣同士に座ってマジ Só faltou a cadeira pra tu sentar no meio ali. Se 狭 tivesse. いやん真ん中に補助席あったら僕そこで5人並んでんねやそうやろめっちゃ狭いな Se sentasse todo mundo lá atrás, ia ficar todo mundo. Isso, os veteranos, né? Porque そう fica... ベテラン選手がいなかったら多分後ろみああそっかそっか座ってると思います。いやけどその辺はまだ年功序列があんねんなあります先輩ありますなるほどねビートが真ん中ら辺に座ってんねやそうだからそれがありがたいです。日本人からしたら E só não fazendo barulho, só. 俺たちだけはうるさいです。うんめっちゃおもろいやん席だって余ってるやろそうなったら座れんねやろ2つ席多分一人日本人の若い子たち、一番若い子たちは2人で座るんですけあそうやなど、それがもっと多分こうやってできるはずなんだけど、はいはいけどブラジル人たちがみんな一緒にまとめて座ってくれるから、うん開くからみんなそうやって座って。けどpara vocês sentarem, aí sobra lugar, aí os japoneses sentam sozinhos, né? マジそれパスの移動やったらどんぐらいマックス1時間半ぐらいあでもそのと場所に着いてからホテルまであ長い時もあります2時間とかでもそれで座ってんねやもうずっとtipo independente né da しんど hora ない sempre tá todo mundo junto né Até na viagem, os tiozinhos botam nós junto, pô. そう金沢さんもその飛行機とかうん新幹線も全部一緒あ一緒にしてくれんな、パスとかしんどそうやんそんなのだって短期が横に乗る可能性もあんねやろずっと Não, で não, きますよ mó botão com o bundão desse tamanho atrapalhando. 狭いやんお尻でちょっと重なってるやん、そうビニが窓うん É o pequenininho ali. 上にいつもこんな感じで短期はこうやってずっとね Não, é o pé lá em cima, não. 足をこうやってあいいね山くんのここらへんめっちゃ仲ええやんいいねおちょっと時間だいぶ押したら早すぎへん passou o tempo já 早すぎるやん Acabou. いやなんかこの後なんかキャプテンとしてのなんか心がけてることとかなんか私生活のこととか結構あるんよねそうそう膝すらやった時に引っかかった時の話聞きたいね Ele queria perguntar quando você deu. Você deslizou de joelho. É a minha segunda vez que eu caio, pô. Você não lembra desse lado aqui, não? あっちはからねそうそれはじゃあちょっとこの一旦ラジオ終わったのにちょっと YouTube の方でおまけのところで聞きたいなと É, eu esqueço, eu penso que o campo pegou da Europa, pô. ヨーロッパのピッチだと思って想像した。滑るもんだからじゃあおもろいねじゃあここで一旦締めたいと思います本日のゲストはプレゼントね、芋勝さんと松潤さんです。おめでとうございます。本日のゲストはマルクス・ビニシウス選手とリー君でした。ありがとうございました。よし、じゃあ残りのちょっとアディショナルタイムということで、そう膝すらのこと書いてる人いてんて。どこやったかな。Ó, não fala que tá doendo até agora, mano. まだ痛いse quiser. まだ痛い？そう。どこいったな。Tiozinho da grama só cuida da Ó, tadinho, o tiozinho deve falar assim, vem de novo. 芝生のスタッフさんたちは多分うわまたビニ掘ったわみたいな。カーブ。源太選手が試合中に直してくれてたら。O Guento ele arrumou. Arrumou? Primeira vez que você saiu, ele pegou aqui. Geralmente não, a TV ia filmar só o buraco só. だぞんがその穴だけ映すから。Ia perguntar depois, Vini, ちょ tudo っと見 bem? つからへんわ見つからへんけどなんか膝すらしてむしろなんか前転が綺麗でしたって褒めてたよ O pessoal elogiou, tipo, você deu e meio que deu de joelho, só que se der trabalhar tá bonito. É que daria pra disfarçar, pra não cair de cara na grama. ごまかすためです。ごまかすためにそうスピさんからコメントありましたやっぱ滑る思うよな、でも水も開いてんのに Mesmo molhando, não escorrega, né? Difícil. Quando escorregou uma vez, foi quando eu fiz o gol que o homem cruzou. Acho que foi esse ano. Não foi no Rime? Não, contra o Rime também. Mas só que aqui no Satoyama eu acho que foi, mas eu deslizei bem pouco. Que eu acho que o homem cruzou de cabeça eu fiz. Não sei se foi ano passado. Ou esse ano, não lembro. Daí deslizou, mas foi de boa, não chegou a parar, né? Foi tranquilo. Mas vou mandar o Kata-san melhorar esse grama aí. 一回だけ成功して、確か去年なのか今年なのか覚えてないですけど、夢がクロス上げて、自分が決めて、その時はもう本当に綺麗に滑って、全然止まらなかったんですけど、まあ、岡田さんにちょっとピッチのコンディションを直してもらうよね。Aí daí eu vou deslizando muito tempo, entendeu? Aí só vem ele correndo atrás de mim. みんな追いかけて、そのままスタンドまでいるじゃんvai até ali na arquibancada.
パフォーマンスは膝つらするときとうんバク宙するときあるやんか。Ah, vai. なんかとっさにどっちか決めるの？ Você decide na hora? Você desliza? Não, é de na joelho, hora, você é na hora, é na hora ali. Eu fui porque eu tava muito empolgado. Aí a gente vai tomar um gol de empate. Aí não adiantou nada o meu joelho. とっさに出るんですけど、この前その膝すらしたやつ、もうめっちゃもう本当に嬉しくて、で膝すらしたら失点して、もう膝犠牲にしてまだ痛い。 Aí eu olhei assim o meu joelho e falei, não, desculpa. ごめんなさい。膝つらいな。めっちゃ痛そうにしてましたよね。してたね。でも痛かったらちょっとな、かっこ悪いもんな。そうですね。痛いけど。 Mas, tipo, se você ficar assim, meio que sentir que tá doendo, é meio feio, né? Não, ali tá bonzinho. Eu saí comemorando. 相手に削られるの痛い。 Não, até que eu saí emocionado, não era emocionado, é porque tava doendo o joelho mesmo. 泣いてるって思われたと思うんですけど、その感動したわけじゃなくて、痛くて、そう、泣いてるってコメントあったよ。リーグとゴールで泣いてる姿印象的でしたみたいな。膝痛くて泣いてたんや。今日はハイライトを出すんですけど動画、めっちゃ感動的な感じにそこ仕上がってるんですけど。 Eles vão postar o vídeo do highlight, né, do jogo. Aí eles editaram de uma forma que ficou muito da hora. Tipo, você não passou vergonha. Não passou? Arigatou. Aí já mostraram no vídeo do treino aqui, todo mundo ficou olhando, eu falei, eu fiquei quietinho. このオフ分けのミーティングでそのフィードバックのミーティングの時にその流されてリビングまた思い出してなんか恥ずかしい思いしたな。テロップ入れとかやもう膝すらで痛めて涙伝えとかや。 Tem que fazer a montagem com os dois, pô. Aquele lá e esse aqui. その編集しないといけないです。こっちでやった時とこっちの。ああ、膝すらね。 Aí bota uma piscina no meio pra... 真ん中にプール置いてこうやってほんまこういけるもんな。いやもうほんまなるほどね、そういうエピソードもあるわけですね。ちょっともう一個だけじゃあラジオネームエリーさんから、シーズン、お疲れ様ですと、少しゆっくりできるこのシーズンオフ、どんな風にシーズンオフ過ごしたいとか予定ありますか？ Como que você quer passar as férias? Nossa, cara, eu tô pensando nela já. Desde o começo do ano. Nossa. Disney. Não, minha esposa ama, falando de Disney, minha esposa ama Disney, as crianças também. Agora que o Brian tá maior um pouquinho, ele vai poder aproveitar mais, né? Ele tava bem bebê. Igual a Alice agora, ela vai estar bebezinha, só que ele tá grande. Aí ele vai aproveitar mais. Aí ela sempre, quando a gente vai embora, a gente passa um pouquinho na Disney, ele dá uma brincadinha ali em Tóquio e depois a gente vai pro Brasil. そうですね。奥さんが本当にディズニー好きで、でブラジル帰る前にはいつもディズニー行ってて、で東京でちょっと遊んで、で今年もディズニー行って、で2人目の子供がもうだいぶちょっと大きくいろいろと分かるようになってきたから、もうちょっと楽しめれるんじゃないかなって思います。でブラジル帰る。Aí vai pro Brasil, você aproveita lá também. Ah, só quero ficar na praia e na piscina, só relaxando. ブラジルではもう本当に海とかプールでリラックスしたいです。でもよくシーズンオフの時でもトレーニングとか上げてるやん。あれはパフォーマンス。Aí, mas só que durante as férias você posta os vídeos, né, no story treinando. Não, aí eu passo uma semana, aí eu preciso treinar, tô comendo muita besteira. Aí vai eu treinar, e depois de novo. Treinar, todo dia eu dou uma treinando de manhã, pra poder perder o que eu comi e manter ainda um pouquinho, né? そうですね、1週間はもう本当に何もせずにもう食べて、好きなことやって、で、ちょっとやばいなと思ったらトレーニングして、cuidar do condicionamento físico, né? コンディションを整えないといけないので。今年もシーズンスタートの時とかは結構トレーニングしてコンディションいいって言ってたから、シーズンオフの過ごし方もやっぱりプロとしての生活が増えるともう慣れてきてるの休んでトレーニングみたいな。Você já tá mais acostumado assim nesse ritmo de férias que tipo descansa um pouquinho e depois você começa a treinar para poder melhorar a condição, igual esse ano, né, que você falou que voltou muito bem, né? É porque é muito rápido, né? A gente pensa que querendo ou não, um mês a gente vai pro Brasil ali, com a família, com tudo, acaba passando muito rápido. E com isso eu sempre passar uma semana, 2 semanas sem fazer nada no máximo,
para relaxar o corpo mesmo. Eu faço avaliação médica, faço tudo e depois eu volto a fazer meus treinos para poder manter, né? Chegar bem condicionado. そうですね。やっぱオフ自体があまり長くない短いので、で家族といったら本当にもうあっという間に過ぎちゃうので、マックス2週間、最初の2週間はもう本当に自分がやりたいことをリラックスして、体を休ませて、でそこからいろいろメディカルチェックとかして、でトレーニングしたりとかやってます。なるほどね。いやもう次もまた期待しているということで、もうちょっと時間になってるので、最後にビニから一言いかな皆さんにメッセージもらって終わりたいと思います。Mensagem para os torcedores, para todo mundo. O último episódio é 最終回ですよね。今シーズン。そう選手は最後。Jogador é o último episódio. Agradecer por essa temporada. A gente pude poder lutar com todos mais um ano, me dedicando, se entregando ao máximo. Obrigado pelo apoio dos torcedores que nos apoiaram desde do início do primeiro ao último jogo. Então, que não deixe de nos apoiar também contra o Tiba. A gente vai estar lutando, meus companheiros vão estar lá, eu vou estar torcendo. Mas que vocês possam estar nos acompanhando e torcendo pela gente. Muito obrigado do fundo do meu coração. E creio que a gente possa continuar junto ainda. 膝痛いです。オチがええわ。まず本当に1年間ありがとうございました。残念ながら次節は終節は出れないんですけどチームメイトのみんな本当にやってくれるって信じてるので、最後まで応援お願いしますと、あと本当に心の底から本当に感謝しているので、また来年一緒に戦えることを願っています。はい、ありがとうございます。本日のゲストは背番号10番マルクス・ビニシウス選手と柏木リー通訳リー君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。手を振っておしまいで。